Bom dia, Isaac. Bom dia. Bom dia. Oi, Marina. Bom dia. Tudo bem? Tudo. Oi, Fer. Bom dia. Oi, Lucas. Tudo bem? Bom dia. Que frio, Sora. Tá frio aí? Nossa, muito. Abre as câmeras, gente. Tem problema que vocês estão meio de pijama, não? Tá tudo certo, nós estamos em casa. Eu tenho que pôr uniforme. Por quê? Ah, porque as aulas ficam gravadas, né, para mostrar a escola e tudo mais. Então, Ah, tá. a Michelle pediu para a gente sempre estar de uniforme. Vocês seria bom também, mas não tem problema. O importante é a gente conversar. Vai lá, Isaac. Fernanda estava com as câmeras abertas. Vamos lá. Animação. Ai, 9. será que... A carinha. Ah, que lindo. Saudade dessas caras, o Isaac, né? Tão bom, né, ir para a escola, né? A gente tem saudade depois que a gente não pode mais das coisas. Sempre assim, né? Pois é, Sora. Que triste. Né? Cadê a Mari? Oi, Mar. Deixa eu ver quem tá entrando. Yasmin? Raíssa. Eu vi que vocês fizeram a P2, né? E que eu já coloquei a nota lá no Galileu. Vocês já olharam? Ah, A média de vocês do primeiro bimestre já tá lá no Galileu. Para quem quiser ver, já postei lá, tá bom? E agora no segundo bimestre, então, a atividade da semana passada vocês fizeram de temperatura? uhum. Fizeram? Foi tranquilo? A gente Isaac, fez com foi você, não tranquilo? fez, Sora? Hã? A gente fez com você, não foi? Não, eu digo no portal, na plataforma do Moodle. Ah, tá, tá. Foi tranquilo. Foi. Lá tinha mais 5 questões para vocês fazerem, né? Aham. E aí, deu para fazer, foi tranquilo. Essas atividades agora, eu não sei se vocês receberam uma. Eu acredito que vocês receberam uma notificação da escola, como se fosse um planejamentinho assim da Márcia, explicando como que vai ser a nota do segundo bimestre. Então, lá na plataforma do Galileu vai estar, eu acho que atividade número 1, atividade 2 e 3. A cada 3 atividades lá da plataforma, a gente vai juntar as 3 notas, vai dividir por 3 e vai colocar lá como se fosse uma prova, certo? Então, de 3 em 3 atividades, a gente vai juntando e depois a gente vai colocar lá na plataforma. E aí vai gerar uma notinha, tudo bem? Então, hoje, vocês não vão fazer a atividade da semana 3 na plataforma. Vocês vão esperar a nossa segunda live. Aí, depois da nossa segunda live, aí sim vocês entram e façam os exercícios, as 5 questões, tá bom? Ok? Então, olha só. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou mostrar para vocês as respostas da avaliação, porque vocês fizeram lá no Moodle a provinha P2, mas vocês não tiveram quais são as questões que vocês acertaram, quais vocês erraram. Quando a gente entra na plataforma,
vocês vão perceber que se vocês olharam, se você conversou com um amigo para ver o que a pessoa colocou ou não, as alternativas, elas nunca batem, porque o Moodle, ele embaralha as respostas, tá? Então, não pega a resposta do amigo, porque não vai ser a mesma para você, tá? As respostas, elas se embaralham. Então, eu vou mostrar a minha, que é a original, para vocês terem aí as respostas corretas. E aí, em cima das respostas corretas, vocês podem ver quais são as questões que vocês acertaram e quais são as questões que vocês erraram, tá bom? Então, vamos lá. Então, olha só. A primeira questão aí era sobre classificação. Então, aqui, ó, eu tinha 2, né? Aparentemente, olhando assim, parecia um pato, um ganso, né? Só que se a gente tomasse cuidado, a gente lesse direitinho, a gente ia ver que aqui é um ganso doméstico e aqui é um marreco de Pequim. São espécies diferentes. Aí estava perguntando que se a gente cruzar eles, o que ia acontecer? Nasceria um indivíduo estéril, não capaz de cruzar e nem de gerar descendentes, certo? Essa é a resposta correta. O 2, pedia a sequência. Então, começa lá em reino, termina em espécie. Reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Certo? Terceira questão. Por que os vírus não são agrupados em nenhum outro reino? Em nenhum dos reinos estudados? Porque os vírus são parasitas obrigatórios, acelulares, não têm células, necessitando se alojar em um organismo formado por células para se reproduzir. A bactéria não possui carioteca, envoltório nuclear, né? Por isso é procarionte. Podemos classificar as bactérias como procariontes unicelulares. E a 6 tinha aqui a imagem, uma colônia de cianobactérias. E perguntava por que elas eram agrupadas no reino do Monera. Por quê, gente? Porque elas têm células procariontes, ó. Como as bactérias. Aqui estava falando na eucarionte. Então, não é nem a A nem a B. A D falava procarionte. Só que falava que possuía uma membrana ao redor do material genético. Se tem membrana, tem carioteca. Se tem carioteca, é eucarionte. Então, estava errada. E aqui não tinha nada a ver com a resposta. As bactérias e os protozoários são seres vivos unicelulares. Por que são colocados em reinos diferentes? Porque as bactérias são procariontes e protozoários eucariontes. Como se alimentam as bactérias sapróficas ou decompositoras? As bactérias decompositoras se alimentam de matéria orgânica morta. Ela come coisa estragada. Já morreu, né? Aqui a gente tinha o lobo-guará e a onça parda. Se vocês olharem aqui, ó, eles tinham o mesmo filo, classe, né? Até ordem. De família para frente, eles eram diferentes. Então, analisando, a categoria mais próxima que eles têm é a ordem, ó. O reino é animal. Reino, filo, classe, ordem. Família, gênero e espécie. Então, carnívora era até onde eles eram iguais. E a última, qual das alternativas abaixo apresenta características de reino plantae, das plantas? As plantas são organismos que realizam fotossíntese.
são multicelulares, pluricelulares, são eucariontes, além de possuírem tecidos. Então, eram essas as respostas que vocês tinham que fazer aí, né? Da atividade avaliativa. E aí, alguém quer comentar alguma coisa? Foi difícil? Foi tranquilo? Como eu peguei as notas de todo mundo, eu não fiquei olhando certinho quanto cada um tirou direitinho. Se bem que... Opa, caiu um lencinho aqui no chão. Se bem que eu anotei, deixa eu ver. 7º C. Ó, o pessoal foi bem nessa aula de vocês, a maior parte tirou notão acima de... Não teve nenhuma nota vermelha. Todas as notas foram boas, acima de 7, né? E espero que aquelas questões que vocês erraram, que vocês tenham entendido agora, né? Visto as respostas. Alguém quer comentar alguma coisa? Tudo bem? Deixa eu ligar o microfone, Mar. Tá ligado. Fala. Teve algum 10 na nossa sala? Teve sim. Teve alguns 10. Teve um só, não. Teve alguns. Deixa eu ver. Teve sim. A Clara, a Gati, você, mais. A Yasmin Oliveira, a Raíssa, a Isabela. Falando nisso, cadê a Yasmin, hein? Que saudade dela. Ela não tava vendo participar. Hã? Qual Isabela? E agora? As duas. Sério? Eu não tenho visto vocês, mas vocês estão aí, né? Sim. Não, senhora Yasmin, não. Eu tô. E a Yasmin? A japonesinha não vai. Por quê? Eu não sei, ela vive de castigo de celular, tipo, ela não mexe no celular. E também, eu não sei se ela tem computador e a mãe dela, eu não sei. Entendi. Tem Ela sentido. tá usando o celular da mãe dela para fazer as avaliações. Ah, então as lives ela não consegue entrar, porque a mãe dela Não. tá usando, então. Então ela deve ver as lives depois, né? Sim. Então, olha só, para os alunos aí que não estão participando das lives ao vivo, eu tô morrendo de saudade, tô sentindo falta. Ontem, na hora que eu fui pegar as notas no Galileu, ontem não, sexta-feira, eu falei, nossa, quanta gente faltando, porque nós estamos aqui, ó, em 12 hoje, né? Mas tá faltando bastante gente, né? Eu não tenho visto bastante gente na live, eu queria vê-los. Faz uma forcinha para entrar aí na próxima aula, para a gente falar um oi, né? Para a gente se ver. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 alunos. Então, tá faltando aí quase 10 alunos na sala hoje, né? Então, bastante gente. Então, vamos lá. Alguma dúvida? Não, né? Tranquilo? Então, hoje nós vamos continuar a falar sobre o eixo matéria e energia. E nós vamos conversar. Deixa eu abrir a apostila. Sobre calor. Tudo bem? Então, aqui na apostila de vocês, na página. Deixa eu ver. Página 7. Abram aí na página 7. A professora pegou um roteiro pronto de calor para vocês. Vou compartilhar com vocês o roteiro. Tem que pegar o caderno? É bom. Se vocês não conseguirem, se vocês não conseguirem copiar, não tem problema. Depois eu mando para vocês, tá? Depois eu mando na Agenda Edu para vocês. Agora eu não sei por que ele não quer abrir. Deixa eu fechar aqui para ver se ele abrir. Minimizei. Acho que eu vou ter que fechar a apostila. Não, ele não vai abrir.
Agora ele apareceu. Aí. Tudo bem? Então, olha só. Nós vamos falar de calor agora, né? Então, antes de iniciarmos, antes de falarmos sobre calor, gostaria que vocês falassem para mim o que é temperatura mesmo. Quem lembra? O que é temperatura? Quem quer falar? Vocês conseguem habilitar o microfone, né? Vai. Conforme a agitação das moléculas, mais alta a temperatura fica. Isso, então, temperatura é o estado de agitação das moléculas, né? Então, nós podemos medir essa temperatura. O quanto as moléculas estão se agitando. Então, eu consigo medir com um termômetro, né? Esse termômetro, na maior parte das vezes, ele é feito de mercúrio. E aí, quando eu coloco o mercúrio em contato com aquilo que eu quero saber a temperatura, eu consigo medir o quanto essas moléculas estão se agitando, ok? E aí, no caso, nós temos 3 tipos de termômetros diferentes. O termômetro que mede a temperatura em graus Celsius, que é o nosso. Aí nós temos mais 2 tipos de termômetros, que é em Kelvin e o termômetro de Fahrenheit. Então, nós temos 3 termômetros e os 3 fazem o mesmo papel. Os 3 medem o estado de agitação das moléculas, o quanto essas moléculas se agitam. E aí nós aprendemos que quando o mercúrio, né, no caso, ele para de se movimentar, quando o mercúrio tem 0 agitação de moléculas, nós chamamos isso de zero absoluto. Quem descobriu foi Kelvin, e aí por ele ter descoberto, o zero absoluto está na escala de Kelvin. Para que a agitação das moléculas no nosso termômetro, que é de graus Celsius, pare de se agitar, nós precisamos de uma temperatura de menos 273 graus Celsius. E na escala de Fahrenheit, menos 459 graus Fahrenheit. Então, nós vimos que nós podemos medir a temperatura. E nós também podemos transformar as escalas de um termômetro para o outro, dependendo do local onde nós estivermos. Imagine você, se você fique doente, e vá parar num hospital lá na Rússia. E aí eles vão medir sua temperatura, ele vai dar para você a sua temperatura em graus Fahrenheit. E aí você não vai entender nada, você vai falar assim, nossa, quanto será que está a minha temperatura? E aí, para você saber quanto realmente está a sua temperatura, você tem que transformar essa temperatura em graus Fahrenheit. E aí a gente, de graus Fahrenheit para graus Celsius. E aí eu vou saber o que o médico está falando. Então, assim, no dia a dia, nós podemos usar, né? É claro que é uma situação isolada, uma situação ou outra. Geralmente nos aeroportos, em grandes cidades, eles colocam os 3 tipos de termômetro, porque tem muito turista, tem muitas pessoas que vão de um lugar para o outro, para a pessoa saber direitinho quanto é que está essa temperatura, né? Mas não é todos os lugares que tem. Então, a gente precisa saber que essas temperaturas, esses termômetros, nessas escalas, elas são diferentes de um lugar para o outro, ok? E hoje nós vamos falar de calor. Quem se arrisca a falar para mim o que é calor? Calor. Alguém aí tá com calor hoje? Não? Não? E no verãozão? O que é calor? Se fosse cair na prova e você tivesse que escrever, eu pergunto para vocês, o que é calor? O que vocês me responderiam antes de sabermos de fato o que é calor? Quer falar, Marina? Ativa aí. Ah, Sara, tipo assim, ó, se eu não soubesse o que era, eu ia falar que é quando o nosso corpo com o sol esquenta e a gente, tipo, passa muito calor, que é, tipo assim, o sol bate na gente e a gente esquenta. Exato, muito bem.
Mais alguém quer colocar? Não? Então, eu vou compartilhar o esquema com vocês do calor. Então, olha só, fiz aqui uma fogueirinha, né? Tá escrito aqui calor. E aqui embaixo, ó, tá escrito assim, ó. Calor é energia térmica em trânsito. Isso aqui é importante, tá? Tem muita coisa que tem aqui, pessoal, que eu não vou falar hoje, tá? Vou falar na próxima aula. Então, hoje, o que nós vamos falar? O que é calor? Escreva aí, ó. Calor é energia térmica em trânsito. O calor, ele sempre vai do corpo mais quente para o corpo mais frio. Tudo bem? Escrevam aí, então. Espera aí que eu já venho. Vou pegar minha caneta. Vamos ver se vocês vão enxergar. Hoje eu pendurei minha lousa, ó. Vamos ver. Vou dar um exemplo bem legal para vocês, ó. Vocês estão vendo a lousa? Sim. Sim? Uhum. Olha só. Vamos pensar que aqui é um bloco de metal, certo? E aqui do lado eu encosto um outro bloco de metal. Pode ser qualquer material, tá? Lembrando que esses blocos têm uma temperatura. Então, as moléculas aqui, ó, elas estão em movimento, tudo bem? Então, aqui, essas moléculas, elas estão em movimento. E elas batem uma molécula na outra, é super normal, tá? Essas moléculas estão em agitação, elas estão em movimento. Aí eu falo para vocês que esses blocos aqui, esse primeiro bloco aqui, eu tô com uma temperatura, aí na apostila tem esses dois blocos aí para vocês verem. Um bloco está com uma temperatura de 15 graus Celsius e o outro bloco está com uma temperatura de 10 graus Celsius. Eu não disse para vocês que calor é energia térmica em trânsito? Então, quando eu coloco um bloco do lado do outro e eles têm temperaturas diferentes, a tendência, pessoal, é sempre essa temperatura chegar num equilíbrio, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó. Equilíbrio. Então, a temperatura, ela precisa ficar no equilíbrio, ela precisa ficar equilibrada, ok? Então, como é que ela faz para ficar equilibrada? Vocês não disseram para mim, eu não falei para vocês que o calor, ele é energia térmica em trânsito? O que é um trânsito? Trânsito é um movimento. E o movimento, ele sempre vai do calor, tá? Sempre do corpo mais quente para o corpo mais frio. Então, ele vai vir desse bloco de 30 graus para esse bloco de 10 graus. E aí, pessoal, o bloco de 30 graus vai começar a mandar calor para o bloco de 10 graus. Para quê? Para que eles entrem em equilíbrio, para que eles tenham a mesma temperatura. E aí, o que vai acontecer? Ele vai começar a mandar calor para o bloco de 10 graus. Depois eu vou lá. Ele vai começar a mandar calor para o bloco de 10 graus, tudo bem? E conforme ele vai mandando calor para o bloco de 10 graus, isso aqui tende a chegar num equilíbrio. Quantos graus isso aqui vai chegar no equilíbrio, pessoal? Quanto vocês acham? Quanto vai dar essa conta aqui?
Professora, para equilibrar os dois, tem que, tipo, um ficar na mesma temperatura que o outro. Então, Muito tipo, bem, Mari. Então, para equilibrar, eles precisam estar na mesma, o quê? Temperatura. Temperatura. E qual vai ser a 20, temperatura 20. aqui? 20. 20 graus. Então, esse bloco aqui, vamos chamar ele de bloco 1, bloco 2. O bloco 1 vai transferir para o bloco 2 a 10 graus, tudo bem? Tá sobrando, tá com 30. Então, ele vai ficar com 20, vai passar 10 para lá e aqui vai ficar com 20. E aí, eles vão chegar numa temperatura de 20 graus Celsius. Essa temperatura de 20 graus Celsius é o equilíbrio, tudo bem? Então, sim, pessoal, sempre, vou escrever aqui, ó, o corpo mais quente, aquele corpo que tem mais calor, o corpo mais quente para o corpo mais frio. Tudo bem? É sempre do quente para o frio. Ok? Então, o que é isso aqui que eu escrevi? Aqui, ó. É o calor. Então, calor vai sempre do corpo mais quente para o corpo mais frio. Tentando fazer o quê? Um equilíbrio. Ok? Então, assim, vamos dar um exemplo bem simples e clássico. Tá inverno, não tá? Tá frio. Aqui dentro da minha casa, da casa da minha mãe, não tá muito frio, não. Tá gostoso. Tá tudo fechadinho, né? Eu tô até de blusa, camiseta só. Vamos supor, eu tô quente, não tô? Tô com a minha temperatura quentinha, gostosinha, tô mais quente. Se eu pegar e sair lá fora tá ventando, tá frio. Lá fora tá mais frio, não tá? O meu corpo tá mais quente. O que vai começar a acontecer com o meu calor? Seu corpo vai esfriar, seu calor vai embora. Isso, o corpo mais quente, que é o meu, vai começar a ceder calor para o ambiente que está mais frio. Para que isso? Para equilibrar a temperatura do ambiente. Então, pessoal, vocês falam para mim assim, nossa, professor, então quer dizer que o ambiente, o planeta não gosta de frio? Ele tem que equilibrar? Sim. O normal é que tudo fique em equilíbrio na natureza. Mas pode acontecer do ambiente estar mais frio, seu corpo mais quente. Ou vice-versa. Eu tô lá fora morrendo de frio, né? Tô com frio, ai, tá ventando, tô sem blusa, tô com frio, tô com frio, tô com frio. E aí eu pego e entro num lugar mais quente. O que vai acontecer? O lugar que tá mais quente, o ambiente, vai começar a ceder calor para mim que tô com mais frio, até o meu corpo entrar em equilíbrio, tudo bem? E aí eu não vou sentir mais frio. Então aqui neste momento agora, eu, Betina, estou em equilíbrio com o ambiente. Por quê? Eu não estou nem com frio e nem com calor. Eu estou me sentindo bem. A minha temperatura e a temperatura do local onde eu estou está equilibrada. Se começar a esquentar, a casa vai esquentar, o quarto vai ficar mais quente, e aí esse calor vai começar a entrar no meu corpo para tentar equilibrar. E aí nisso eu fico com calor, tudo bem? Então, quando eu sinto calor, é porque o calor que está dentro do meu organismo tá pegando o calor do ambiente, porque tá mais calor ainda. E aí é onde a gente sente calor. Tudo bem?
Então, o que vocês precisam saber de calor é essas frases aqui que eu coloquei. Eu dei um exemplo, aí vocês têm que colocar que o calor sempre vai do mais quente para o mais frio. O calor é energia térmica em trânsito. Então, essa energia, né? Nós estávamos falando sobre energia cinética, potencial, energia mecânica, energia eólica, energia térmica, energia luminosa. No caso do calor, é energia térmica, assim como um ferro de passar, assim como um chuveiro, tudo que libera calor, energia térmica, tá? E o calor, nada mais, nada menos que essa energia térmica em trânsito. Tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Não? Como na física, nós estamos vendo física, né, nesse primeiro momento, como na física, nós também podemos calcular a quantidade de calor. Acredita nisso? Lembra daquelas fórmulas que na aula passada a gente começou a trabalhar com algumas fórmulas, né? E aí nós trabalhamos com as fórmulas de temperatura, de transformar em escalas diferentes. Hoje nós vamos ver duas fórmulas. Primeiramente, nós não vamos calcular calor agora, porque vocês ainda são muito novinhos, vocês ainda estão aprendendo com isso tudo. Porém, eu vou dizer para vocês que existe duas fórmulas e que nós podemos calcular esse calor, tá? Hoje nós não vamos calcular, mas pode ser que a gente calcule um outro dia, tá? Mais para frente, talvez no terceiro bimestre. Então, esse eixo da matéria e energia, ele é um eixo voltado para a matéria de física. Então, as ciências, ela tem um monte de área. Então, lá você tem a área da biologia, que é a área que a gente trabalha mais, que é a vida. Nós temos a área da astronomia, nós temos a área da geologia, nós temos a física, nós temos a química. Então, nós temos várias áreas que trabalham com as ciências. E esse eixo da matéria e da energia, ele é um eixo mais voltado para a área da física, tá? Alguns conceitos de química, mas quando ele entra em fórmula, quando ele entra em cálculo, como eu posso calcular, então essa é uma área chamada de física, tá? E agora nós vamos ver física desde então. Tudo bem? Posso apagar aqui? Posso? Então vamos lá. Sim, sim. Oi, fala, Isaac. Não, pode apagar. Pode? Pode. Oi, Isaac, se você tiver com dificuldade de ver a minha lousa, por causa da claridade, você pergunta, tá bom, filho? Tá. Dá pra ver, dá tudo bem. Tá bom. É porque às vezes, dependendo da claridade, às vezes fica ruim para enxergar. Aí você pode perguntar, tá bom? Então vamos lá. Vou escrever aqui para vocês, ó. O azul é melhor para ver que o vermelho, não é? Acho que é, senhora. Tanto faz. Calor. Muito bem. Então, vocês escreveram aí que calor é energia térmica em Trânsito. trânsito. Muito bem. Sempre vai do corpo mais quente para o corpo mais Frio. frio. Esse corpo que eu falo, pessoal, não necessariamente são dois corpos. Pode ser o corpo e o ambiente. Pode ser senhora. tudo, tá? Fala. Ô, senhora, mas, ó, você tinha falado assim, que, como é que era? Quando a gente tá, tipo, quietinho dentro de casa, bem quente, assim, normal, igual tá agora. Às vezes tá lá fora no frio. É bom pro ambiente ou não? Porque tá dando equilíbrio, não tá? Isso, o ambiente, ele sempre vai buscar os corpos, né? Vamos lembrar de conceito de matéria, que a gente viu já há algum tempo. Matéria é tudo aquilo que ocupa um lugar no espaço, possui massa e volume. Então, tudo que tem massa, volume e ocupa um lugar no espaço é um corpo, é uma matéria.
E essas matérias, elas têm que se envolver e ficar em equilíbrio. Então, quando a gente sai no frio e o nosso corpo está quentinho, o ambiente tenta equilibrar esse lugar, tá? Tenta fazer com que esse local, que é lá fora, fique menos frio. Então, o intuito disso é tornar o ambiente menos frio, certo? Tá, então é bom sair lá fora quando você tá quentinho para dar o equilíbrio. Exatamente, porque você começa a perder calor e aí você começa a ficar com frio, né? Essa friagem. A blusa, por exemplo, quando a gente põe roupa de frio, não é a roupa que te dá calor. A roupa é um bloqueio. A roupa é uma barreira para o teu calor não sair do teu corpo. Então, quando a gente põe uma blusa, quando a gente coloca um cobertor em cima do corpo, é porque você tem um calor e esse calor, ele começa a perder para o ambiente que está mais frio. Só que aí você põe uma roupa de frio, essa roupa de frio não deixa que esse calor passe pelas fibras da roupa. Aí depende do frio. Se tiver muito frio, você tem que pôr uma roupa mais grossa. Quanto mais frio, maior a sua roupa, para não deixar você perder o seu calor. Então, na verdade, a blusa não é ela que te esquenta. Quem te esquenta é o seu próprio corpo. A blusa não deixa você perder calor para o ambiente. Ela é uma barreira. Ela é como se fosse, sabe aquelas armadura de gladiador? Você coloca aquela armadura para ir para a guerra? Sim. Então, é a mesma coisa, só que a diferença é que a armadura é para proteger contra espada, lança e tudo mais. E no caso da roupa de frio, né, no caso qualquer roupa, é para não permitir que o calor do seu corpo saia, perde para o ambiente. Esse calor não pode perder para o ambiente, porque se a gente começar a perder calor para o ambiente, essa energia vai começar a diminuir dentro do nosso corpo. A energia térmica diminui, e aí de 36 graus, que está a sua temperatura, essa temperatura vai baixando, vai baixando, vai baixando. E se ela chegar, tipo, a 28 graus, assim, já é considerado um estado de hipotermia. As Então é moléculas ruim pro nosso corpo Isso. As e é moléculas bom pro ambiente. Isso. As moléculas do teu corpo começam a parar de se movimentar. Então, as moléculas, embora nós somos seres, né, sólido, mas nós temos dentro do nosso corpo líquido, nós temos sangue, nós temos, né, temos matéria aí dentro, nós temos átomos, moléculas dentro do nosso corpo, e elas estão se movimentando, fazendo o trabalho delas. Se a nossa temperatura começar a cair demais, elas vão parando. E se ela for parando, se elas forem parando, o nosso corpo para também. Aí a pessoa morre de frio. Por quê? Porque perdeu todo o calor que está dentro do corpo, né? Infelizmente, quantas pessoas que moram na rua, né? Na época de frio mesmo, na época de grandes temperaturas negativas, quantas pessoas, né? Morrem, infelizmente. Então, assim, nós não podemos deixar que esse calor perca para o ambiente. Sempre pensando no equilíbrio que eu apaguei, tá? Então, existem dois tipos de calor que a gente fala, tá? Nós falamos de calor sensível. Escrevam aí no caderno de vocês. Calor sensível e calor latente. Esses dois calores são calores que nós vamos ver assim que existe. Qual que é a diferença do calor sensível para o calor latente? O calor sensível, ele só modifica a temperatura do corpo, tá? Lembra dos bloquinhos que a Bru colocou? Então, estava 30 graus, mudou para 20 graus. O outro estava com 10 graus, ganhou mais 10 graus, ficou com 20. Então, quando um calor passa de um corpo para o outro, só muda a temperatura, é chamado de calor sensível, tá? Então, o calor sensível
só modifica a temperatura. Ok? Agora, o calor latente, pessoal, ele muda o estado físico da matéria. O calor é tão grande, a transferência de calor entre um corpo e outro é tão grande, ele perde tanto calor ou ele ganha tanto calor que muda o estado físico dele. Ele era sólido, ele vira líquido. Ele era gelo, ele vira água. Ele era água, ele vira vapor. Mudou o estado físico, é calor latente. Então, calor latente é quando muda ou altera, né, o estado físico. Tranquilo até aqui? Peraí, Sora. Repete o sensível. Porque... Calma. É modificar... É o quê? Calor sensível só modifica a temperatura. Tá. E o calor latente é quando muda o estado físico. Ok? Pessoal, o calor tem uma unidade para ser calculada. Por exemplo, vocês viram que a temperatura é medida em graus Celsius. A nossa massa, a massa de um corpo é medida em quilogramas. A velocidade de um carro é medida em quilômetros por hora. Não é diferente no calor. O calor ele tem uma unidade de medida, que a gente pode chamar de caloria. E aí a gente chama essa caloria, se a gente for passar ela para a unidade do calor realmente, um cientista descobriu essa medida do calor, ele inventou essa fórmula que a gente vai colocar, e o sobrenome dele era Joule. E aí, todas as vezes que nós vamos medir energia, todas as vezes, caloria não gera energia? Todas as vezes que a gente come um alimento, ele não é rico em caloria? Esse alimento, ele gera o que pra gente? Energia. Então, todas as vezes que nós comemos alguma coisa, libera-se energia. No calor, não é diferente. Então, lembrando que calor é energia térmica. Se ela é uma energia térmica, ela pode ser calculada. Essa energia, toda vez que nós falarmos de energia, nós vamos colocar a resposta em Joule. Lembra da energia cinética, energia potencial que vocês calcularam? Toda vez que a gente calculou lá, a gente não colocou no final o J de Joule? Lembra? Não? Não lembra? Olha lá na página 6. Nós fizemos vários exercícios. 6 não. Qual que foi a página que nós calculamos? Energia? Não calculamos energia? Não, sim, mas a gente não colocou o J no final. Não colocamos? Tá. Então, o ano que vem, provavelmente, a hora que nós formos estudar a parte da energia mesmo, aí vocês vão ver que a gente consegue calcular. E aí a resposta é sempre em Joule, tá bom? E aí, Joule desenvolveu várias fórmulas que vocês vão ver o ano que vem. E a fórmula do calor, ele desenvolveu duas fórmulas diferentes aqui. Onde ele colocou que Q é calor, calor é igual a massa do corpo, no caso, se for meu calor que eu estiver calculando, nós vamos colocar a nossa massa. Massa vezes o C. Esse C é chamado de calor específico. Vou colocar aqui, ó. C é igual a calor específico. Já vou explicar para vocês o que é esse calor específico, tá?
vezes a variação da temperatura. O que significa isso? Quanto a temperatura está variando? Ah, eu tinha 30 graus e agora eu estou com 10 graus. Quanto variou? De 20 para 10, variou 10 graus. Então, variação da temperatura. Gente, isso aqui é uma fórmula. Todas as vezes que aparecer uma fórmula para vocês, vocês não vão modificá-la. O cara inventou a fórmula, a gente tem que respeitar. Joule desenvolveu a fórmula do calor sensível e todas as vezes que nós quisermos calcular a quantidade de calor, nós vamos usar essa fórmula. Tudo bem? Agora, quando mudar o estado físico da matéria, é outra fórmula. Aí é calor, L, chamado de calor latente, é igual a massa vezes o L. Esse L é o calor específico sensível, tá? Meu Deus, professora, eu não entendi nada que você falou. Fala para mim. Sim ou não? Não entendi. É difícil, né? Sabe por que que é difícil? Porque vocês ainda estão no 7º ano. E assim, vocês estão aprendendo agora a achar o valor de X, números positivos, números negativos. Isso daqui nada mais, nada menos que fórmulas matemáticas para a descoberta dos valores do calor, que são energia térmica, tá? Então, assim, hoje vocês não precisam aprender a usar a fórmula. Vocês só precisam saber que essas fórmulas existem, tudo bem? E aí, pela existência da fórmula, nós vamos, depois, eu acredito que mais para frente, em um outro momento, quando vocês estiverem um pouco maiores, quando a matemática já estiver mais próxima da parte da equação, que aí sim nós vamos usar essas fórmulas para aprender como fazer, como calcular esse calor, o quanto de calor. Lembra que eu falei para vocês que esse C aqui, esse calor específico, eu ia falar para vocês o que era? Então, olha só, vou compartilhar com vocês rapidinho. Não é isso, tem que abrir a apostila, peraí. Vão copiando aí, que eu vou compartilhar a apostila de vocês. Então, assim, gente, não fiquem desesperados, tá? Ai, não entendi nada, um monte de fórmula, não sei o quê. Tá tudo certo. Vai chegar um momento que nós vamos usar essas fórmulas. Hoje, o que é que vocês precisam saber? Hoje vocês precisam saber que calor é energia térmica em trânsito. Esse calor é medido em joule. Existem 2 tipos de calor. Um calor chamado de calor sensível, que é aquele calor que só muda a temperatura. Então, eu estou com 36 graus, eu vou para um lugar mais quente. O que acontece? Eu ganho calor, fico com 37 graus, calor sensível. Ou, se mudar o estado físico da matéria, se eu tirar o gelo do congelador e colocar em cima da pia da cozinha, o gelo vai virar água. E aí a transferência desse calor foi tanta que ele mudou o estado físico. E aí nós chamamos isso de calor latente. E que esse calor nós conseguimos medir com fórmulas. Tudo bem? É isso que vocês precisam saber. E por que o calor fica transitando? Para chegar em um equilíbrio. É isso. Isso é fácil, ok? Então, aí na apostila de vocês, olha, tudo que a professora falou está escrito aí, tá? Não precisa ler. Na página, deixa eu ver que página é essa. Na página 8, tem uma tabela aí, ó, em azul. O cientista, para ficar mais fácil para a gente, ele já calculou esse calor sensível, esse calor específico aqui, esse C da fórmula, ele já calculou em caloria.
E aí, ele já colocou para você pronto aí na tabela. Então, quando cai um exercício para fazer cálculo, que eu dei uma olhada na apostila de vocês, não tem nenhum por enquanto, eu acredito que ele vai aparecer no próximo bimestre, ou talvez o ano que vem, quando vocês trabalharem energia mesmo, e achar o valor da energia. E aí, vocês têm aí uma tabela. Ele colocou a tabela para vocês saberem que ela existe. Que existe uma tabela com vamos dizer assim, com as principais substâncias do nosso dia a dia que sofre com essa transferência de calor a todo momento, tá? E aí ele colocou aqui quanto vale o calor específico. O nome já fala, calor específico. Então, a água tem um calor específico de uma caloria por grama de grau Celsius. O álcool tem 0,58. Então, quem tem maior calor sensível? A água ou o álcool? Quem tem maior calor? Maior calor? É, específico. A água ou o álcool? Água. O álcool. A água, muito bem. Então, o que significa isso, pessoal? Significa que a água, ela tem mais calor do que o álcool. Quando eu entro em contato com a água, ela tem um trânsito melhor no calor do que o álcool. E isso é fácil da gente sentir, né? Quando você pula na piscina, a água está quentinha, no instantinho você fica quentinho. Mas se a água está gelada, quando você pula na piscina, você fica com frio rapidinho. Por quê? Porque esse calor específico da água, ele é um calor grande. Olhando aqui na tabela, ó, ele só vai perder o gás hélio, né, que é de 1,25. Então, tirando o hélio, a água é a substância que tem maior calor sensível. Tudo bem? Então, aqui, pessoal, tem uma atividade na página 9, pensando no assunto. Quando colocamos um prato com diferentes alimentos para aquecer no micro-ondas, nem sempre todos os alimentos esquentam igualmente. Por que isso acontece? Alguém aqui esquenta comida no micro-ondas? Bastante, né? A gente usa. Por quê? Por quê, Marina? Não, eu não sei direito, mas tipo assim, por exemplo, eu percebo que o feijão ele demora bem mais para esquentar do que o arroz. Por que será? Porque ele congela mais? Não. Quem saberia? Vamos lá. Sabe, Lucas? Fernanda, Isaac, Mariane. Vamos lá. Por que os alimentos, quando nós colocamos no micro-ondas, cada um deles tem temperaturas, né? Por que um esquenta mais que o outro? Por que um demora mais que o outro? E aí? É porque cada um tem sua temperatura ambiental? Quase isso, Mari. Porque cada um possui o quê? Um calor específico. Eu não mostrei a tabela para vocês? Naquela tabela não tinha um monte de substância e cada uma das substâncias tinha um valor diferente para o calor específico? Significa, pessoal, que os alimentos também. Cada um dos nossos alimentos tem calores diferentes, calores específicos diferentes. Então, quando eu coloco arroz e feijão para esquentar, o arroz esquenta mais rápido porque o calor específico do arroz é maior que o calor específico do feijão. Tudo bem? Então, vai mudar. Mudou a substância, muda o calor específico. Então, escrevam aí, na apostila de vocês. Você vai falar de novo para mim escrever? Não, você que vai formular. Tem um monte de coisa para você escrever, ó. Quando colocamos um prato com diferentes alimentos para aquecer no micro-ondas, nem sempre todos os alimentos esquentam igualmente.
por que isso acontece, o que você vai colocar? Isso acontece porque o quê? Hã? Professora, isso acontece porque cada um tem sua temperatura específica. Exatamente. Aí, em vez de colocar temperatura, Mariane, você vai colocar calor, tá? Depois, pessoal, vocês vão ver que na página, aí depois tem propagação do calor. Na propagação do calor, vocês vão tentar fazer para mim as questões que estão aí, ó. Na sala de aula, que é uma experiência, então, de dever para hoje, vocês vão responder essa questão aqui, que é página 9. Vocês vão fazer a leitura da propagação do calor, vocês vão ver que eu já falei tudo o que tá falando aí, tá tudo aí. E depois nós vamos falar, na próxima aula, nós vamos falar sobre isso aqui, ó. Convecção, condução, que é a parte e a radiação, que é as 3 partes que nós vamos conversar. E aí nós vamos começar a falar sobre isolantes térmicos, condutores de energia, e aí nós vamos para uma outra parte. Então, de dever, o que vocês vão fazer hoje? Para a próxima aula, tá? Então, para a próxima aula, vocês vão responder a página 9, tentar fazer a página 10. Inteira? A 11 não, tá? Só a 10. A 9 tem uma questão e a 10 tem outra questão. Depois tem uma tarefa 8, que vai falar sobre temperatura e calor. Vocês podem adiantar a tarefa 8, mas tem algumas questões que vocês não vão saber fazer, porque ele vai falar sobre correntes de convecção. Vocês já viram no 6º ano algumas coisas, tá? Mas, se não conseguir as questões de condução elétrica, pode deixar, tá? Na próxima live, nós vamos falar sobre dilatação térmica. E aí, antes de falar da dilatação, nós vamos conversar um pouquinho sobre essa primeira parte aí, esses exercícios que tem para fazer na página 11, tá? Então, pensando no assunto, né, eu quero que vocês façam. Então, o que vocês têm para fazer? Responder as questões e ler a página 9 e 10 e adiantar a tarefa de número 8, ok? Escreveram aí? Então, é isso, pessoal. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, vocês podem me acionar na Gendedu. Não façam os exercícios ainda, tá? Esperem a próxima live para depois vocês fazerem os exercícios da aula. Tudo bem? Professora, Alguma dúvida? Oi. você vai mandar aquele desenho que você fez, tipo, como é que era? Do calor? Fogo, alguma coisa Não assim? hoje, porque eu vou explicar a dilatação, aí depois que eu explicar eu mando para vocês, tá bom? Uhum. Então fiquem com Deus, até a próxima aula, se Deus quiser. Boa semana para vocês e até sexta-feira. Beijo. Beijo. Tchau, Sora. A senhora Tchau, entrou. com Deus.